paz de Jesus esteja com todos, nos abençoando, nos protegendo. Esse tema que nós vamos conversar hoje, na verdade, é mais uma análise sobre um livro fabuloso, que é uma carta de Bezerra de Menezes, foi uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Esse livro ainda está em catálogo e é uma recomendação para todos aqueles que queiram entender o processo teológico do Espiritismo, a leitura e o estudo desse livro. Ele foi uma importante contribuição que Bezerra fez sem querer, no sentido de trazer a todos os que querem buscar nas raízes a razão de ser do Espiritismo, a sua ação, a sua profundidade. Isso está aqui. Então, geralmente quando alguém me pergunta que tem vontade de estudar o Espiritismo, quer ver como é que vai fazer, a gente sempre recomenda as obras básicas, né? Há pouco tempo atrás teve uma moça que chegou comigo e disse que tinha lido o livro Violeta na Janela e tinha achado muito interessante e gostaria de se aprofundar mais no assunto e se tinha outros livros daquela mesma linha, daquela média, no sentido de ela poder estudar melhor. Eu disse a isso necessidade, vamos fazer. Existem 5 livros básicos. Você procura, é uma casa espírita, eles têm cursos, né? Moés, tem um estudo sistematizado que orienta em como temos que entender o Espiritismo. Depois disso, então, tem um livro chamado Uma Carta de Bezerra de Menezes. Estude esse livro. E depois disso, tem a coleção da Revista Espírita. A coleção da Revista Espírita é fundamental no sentido de nós entendemos qual era a intenção do sentido que Kardec quis dar à codificação espírita. Depois, então, você vai para as violetas na janela, na porta, no vaso, onde você quiser. Mas primeiro você tem que entender como é a mecânica disso, de que maneira isso funciona. E é uma recomendação que a gente, mas isso vai demorar muito tempo, vai demorar uns 6 meses, 1 ano. Eu digo, olha, você não pode se preocupar com a questão de quanto tempo isso leva. Eu nasci num lar espírita, já sou espírita desde pequenininho. Comecei a estudar o Espiritismo ainda muito menino ainda, no catecismo, depois de juventude. Então tem 50 e tantos anos que eu estou trabalhando, eu não sei muito nada ainda, então não se preocupe com o tempo, né? O tempo é uma coisa que só funciona quando a gente não quer estudar, ou não quer ter interesse de ver. Então vamos ver aqui, essa é uma carta de Bezerra de Menezes. No início eu gostaria que nós pudéssemos ver qual era o cenário espírita no Brasil no século XIX. É muito importante que nós saibamos como é que isso funciona, para que nós tenhamos pelo menos a noção do quanto foram heróis os pioneiros do Espiritismo no Brasil. Aqueles que, apesar de tudo, enfrentaram dificuldades, enfrentaram uma série de oposições, coisas sérias, mas eles conseguiram se sair bem, conseguiram implantar a ideia. Eu imagino, quando eu era menino, eu estava indo naquele tempo que chamava-se curso primário, existiam algumas mães que não deixavam os filhos delas brincarem comigo, com o primo, na hora do recreio, do descanso, porque nós éramos espíritas. Então, vocês já imaginaram uma criança de 6, 7 anos ter que entender que era rejeitada por ser espírita. Então, aquilo me calou tão fundo, é evidente que eu superei isso tudo naquela época mesmo, mas eu faço ideia o que não deve ter sido para homens como Bezerra, como Mário da Lacerda, como Aristides Espínola, Bittencourt Sampaio, enfim, uma geração toda de espíritas que passaram por coisas dificílimas, né?
Então nós vamos ver aí que já em 1870 havia já uma divulgação do livro dos Espíritos no Brasil. Nós vamos encontrar essa divulgação começando um pouco antes lá na Bahia, com o Teles de Menezes, e já havia então uma divulgação sobre isso. Então as personalidades do mundo empresarial, político, intelectuais, profissionais liberais, eles já tinham o Espiritismo. Ele tinha uma atração quase que atávica, eles não sabiam explicar muito bem por quê, mas a sabedoria dos arquitetos espirituais, quando lançaram a ideia de que o Espiritismo deveria florescer na França, não foi à toa, porque muitos desses intelectuais, no Brasil em particular, se interessaram pelo Espiritismo por esse que ele vinha na França. E o que vinha na França tinha que ser estudado, tinha que ser lido, conhecido, porque lá era a cidade, Paris era a cidade de luz. Né? Então, o problema é que essas personalidades, como não viam o Espiritismo como uma doutrina do caráter que ela tem hoje, eles olhavam muito pelo lado do fenômeno, pelo lado científico. Cada um deles decodificou a mensagem kardeciana da maneira como eles puderam entender. Aquilo foi uma coisa assim, que não tinha uma outra forma de poder ter esse entendimento. Né? Então, já em 1876, já eram fundadas as primeiras casas espíritas no Rio de Janeiro. Né? Agora, elas tinham a característica de ficarem isoladas. Como cada um daqueles lá de cima que interpretavam o Espiritismo tinha uma visão, uma maneira de ver, evidentemente que as casas espíritas também eram fundadas, eram criadas dentro de um critério desse entendimento. Então, na verdade, aqueles que tinham uma opinião parecida acabavam, então, se constituindo nos centros espíritas, cada um deles com uma determinada tendência. Era um ambiente um pouco confuso nessa época. Em 1884 já estavam estabelecidos vários grupos, né? Só que dois deles polarizavam o movimento espírita. Eles eram os científicos que achavam que o Espiritismo era uma ciência. Aqui estavam agregados médicos, professores, engenheiros, né? E tinham os místicos. Eles destacavam o aspecto religioso do Espiritismo. Era essa a razão da codificação para eles, a reforma íntima à luz do Espiritismo. Bezerra, ele foi um moderador nessa história, né, desse ambiente aqui. Quando estava sendo fundada a Federação Espírita Brasileira, estava começando o reformador, havia já a intenção de se olhar o Espiritismo como uma coisa mais séria, mais objetiva, e Bezerra foi esse moderador, né? Ele procurava tudo pela razão, ele era médico, então ele tinha evidentemente um enfoque científico, mas ele tinha uma tendência pelo lado religioso, porque ele era um homem de formação religiosa muito forte, muito sedimentada, muito fundamentada através do aspecto familiar. Então vamos olhar aqui uma pequena linha do tempo. Né? Já em 1875, o Bezerra tinha esparsas notícias sobre o Espiritismo. Eram coisas que os jornais publicavam, era mais a curiosidade, quase que vinda de Paris, nos teatros, né, nas casas de espetáculos que tinha tanto nos Estados Unidos quanto na França. Né? E nesse ano, de 1875, ele recebeu de presente, ele tinha um amigo, o Dr. Travassos, médico, profundo conhecedor da língua francesa. O Dr. Travassos recebeu um livro em francês lá da França, leu, achou interessantíssimo o livro dos Espíritos e fez uma tradução para o português. Editou e um dia lá deu um presente para o Bezerra para que ele lesse o livro, para ver o que ele achava. O Bezerra reagiu assim um pouco, não estava muito interessado nisso, mas pegou o livro, ele fazia uma viagem longa de bonde dentro da cidade de Ju. Então ele começou a ler o livro. Só que aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu com Kardec quando viu o fenômeno das mesas girantes. Ele, quando começou a ler o livro dos Espíritos, ele viu que ali tinha uma coisa muito importante, muito diferente para ele, o coração dele. Era uma época em que ele sofria a influência do positivismo.
bispo de Augusto Conte, ele tinha uma série de desânimos, ele tinha ficado viúvo, ele estava em conflito com o seu coração e com as coisas da religião. Então ele procurou estudar a doutrina e ele foi se envolvendo cada vez mais. Ele tinha o primo da esposa dele, que era o engenheiro Maia de Lacerda, né? Levou dizer, até uma casa espírita, e lá ele, através do receituário, era muito comum, muito mais do que hoje, era muito comum naquela época, o médium receitista, então foi receitado a ele um remédio de manipulação e ele foi curado de uma dispepsia. Né? E aquilo então deixou ele mais impressionado ainda, porque ele estava vendo que havia uma coisa séria, uma orientação espiritual muito segura para ele. Né? Em 1886, 11 anos depois, já aos 55 anos, foram 11 anos em que Bezerra foi maturando, lendo, procurando as razões do Espiritismo, as raízes do Espiritismo, procurando a pedagogia didática de Kardec e os reflexos que isso podia ter, até que ele finalmente já era frequentador do movimento espírita, conversava com os melhores. Ele participava de comissões que iam dentro da corte conversar e pedir coisas para o imperador, para os ministros do imperador com relação à liberação do espiritismo, com a doutrina que deveria ser livremente praticada, etc. Era uma época em que o Estado, no caso o Império, ele não era separado da religião. A religião oficial do Brasil era o catolicismo. E havia, portanto, uma influência muito grande por parte da hierarquia católica nas decisões do governo. E esse foi um tempo difícil que ele pegou. Então, aqui no dia 19 de agosto de 1886, ele então declarou publicamente, numa solenidade muito grande, a sua adesão, a sua opção pelo Espiritismo. É preciso entender o impacto disso dele, porque Bezerra, ele era um político, ele foi presidente da Câmara, ele foi representante do Rio de Janeiro, junto à Assembleia Legislativa, ele tinha uma força, uma responsabilidade política muito grande, ele era empresário, ele foi presidente de várias empresas de estradas de ferro, enfim, ele tinha uma projeção nacional e principalmente uma projeção regional aqui no Rio de Janeiro, era uma pessoa respeitada. Essa adesão pública dele causou um impacto muito grande no meio social. Onde é que já se viu um médico virar espírita, um político se declarar espírita, um empresário? Então, mas ao mesmo tempo chamou a atenção das pessoas no sentido de que, bom, se um homem com a qualidade que está fazendo isso, vamos ver o que isso representa. Muito bem, então houve uma repercussão desse fato por todo o país. Né? No Ceará, que era a terra dele, houve um impacto muito grande, porque a família dele era muito ligada ao movimento católico local. Ele tinha o irmão dele, Manuel Soares, dizer que ele era uma pessoa que fazia parte de todas as atividades ligadas à igreja, muito amigo do cardeal, essas coisas todas. Então ele era político, então ele tinha uma projeção social muito grande. Quando Bezerra fez a opção pelo Espiritismo, isso foi publicado nos jornais, e isso foi parar lá no Ceará, e mexeu na estrutura familiar dele. As pessoas eles não tinham como explicar esse fato. Por que isso tinha acontecido? E criou um problema muito grande para a família dele lá. Né? A reação do irmão mais velho dele, esse aí, Manuel Soares da Silva Bezerra, foi imediata. Ele, na hora, logo depois, ele escreveu uma carta contundente criticando a atitude de Bezerra de Menezes. Ele chamou, inclusive, o irmão de apóstolo, ou seja, uma pessoa que seria praticamente um sem religião e, portanto, uma pessoa que renegou a Deus, a Jesus, aos valores que ele havia sido criado dentro do catolicismo a vida toda, né, os valores familiares. Né? O irmão escreveu uma carta muito pesada a esse respeito. Esta carta, ninguém não se tem notícia dela, não se sabe que fim levou. Nós só temos ideia do teor dessa carta
por causa da resposta que Bezerra fez. Então, ao responder, ele citava trechos e respondia a esses trechos, né? Muito bem, as críticas que o irmão fez não foram só ele, também foram críticas severas ao espiritismo, que ele chamava, o Soares, né, chamava o espiritismo de uma doutrina demoníaca, que afastava qualquer um da possibilidade de salvação. Então ele praticamente lamentava pelo irmão e pretendia que com aquela carta o irmão fizesse uma revisão de seus valores e voltasse para o catolicismo, né? O Bezerra tinha um apreço muito grande por esse irmão mais velho. E a carta que ele recebeu deixou muito abatido, ele ficou muito magoado, muito triste, sem saber exatamente que atitude tomar, o que fazer. Então ele maturou bastante, pensou, ele já tinha 11 anos de profundos estudos sobre a questão do espiritismo, então ele foi e preparou uma carta. O Bezerra tinha uma letra bem pequenininha mesmo. Vocês podem imaginar o que era ele escreveu uma resposta do irmão, uma carta com 100 folhas, frente e verso. E numa época que era vela, lampião, né? E pena de bico de ganso, de pato, de galinha, que fosse lá para escrever. Então vocês podem imaginar o que seria, o que foi escrever essa carta, né? Mas ele fez uma carta de resposta ao Soares, né? E a carta de resposta que é o objeto desse estudo. Essa carta, ela se transformou no mais importante tratado sobre o espiritismo. Então é por isso que é recomendado a quem ainda não leu, quem ainda não conhece, procure fazê-lo para poder se sentir um pouco mais espírita, perceber as suas origens, as origens daquilo que vocês creem, daquilo que vocês aceitam, daquilo que vocês estimam, daquilo que vocês realmente têm a pretensão de considerar como um valor ético e moral. Essa carta ficou perdida, ela foi escrita em 1886, em maio de 86, mas essa carta ficou perdida. Só no ano de 1920, Manuel Quintão, que era um diretor da Federação Espírita Brasileira, ele estava fazendo um trabalho de reunificação do movimento espírita, que veio acabar no Pacto Áureo. Ele esteve no Ceará e lá em conversa com um poeta, um poeta Pantaleão, ele foi e disse assim: olha, eu tenho uma coisa aqui que talvez seja importante você conhecer. Então ele deu a carta de Bezerra, 100 folhas. Que ficou, essa carta ficou guardada com o irmão de Bezerra, mas o irmão dele faleceu 2 anos depois, em 1888, e a carta provavelmente ficou por ali, nos guardados dele, e foi parar com esse cidadão, com esse escritor que passou por Manuel Quintão. Ele trouxe a carta para o Rio de Janeiro, ela foi publicada em alguns capítulos da revista Reformador, e depois, finalmente, mais tarde, bem mais tarde, ela foi transformar-se no livro que nós estamos agora aqui falando, né? Como eu disse antes, não se tem notícia da carta que Soares enviou para Bezerra, absolutamente perfeito. Até porque quando Bezerra desencarnou, a vida da família dele se tornou um caos, eles tiveram que se mudar da casa de morar. Então, acredito eu que muitas coisas que ficaram guardadas se perderam por não ter sido dada a devida importância, né? Também não se sabe se a carta de Bezerra foi respondida, ou seja, Bezerra fez uma carta de 100 folhas e não se sabe se ele lá, ao receber a carta, fez algum comentário por escrito. O único documento que ficou mesmo foi a carta que Bezerra escreveu. E está certo, é isso mesmo, porque hoje em dia é um padrão, é uma forma de nós entendermos o espiritismo na sua mais importante essência, né? Então, como eu estava dizendo, foi feita uma tese doutrinária espírita, que essa carta se tornou, e Bezerra fez então uma exegese, ou seja, uma pesquisa entre o cristianismo cognitivo, a filosofia, o catolicismo e o espiritismo. Ele juntou tudo isso para explicar para o irmão por que ele tinha voltado para o espiritismo, porque isso era importante para ele.
Então, ele pegou lá, como quem conhece física, né, sabe que tem duas regras, elas geram uma resultante. Né? Então, o que Bezerra fez ali, que partindo da filosofia do cristianismo e do catolicismo, o resultante mais importante que ele entendeu e por isso abraçou foi exatamente o Espiritismo. Bezerra saúda o seu irmão, primeiro falando sobre a questão dos laços familiares, que embora o irmão considerasse uma apóstata, ele, Bezerra, não o considerava isolado, perdido ou separado da família. Ele tinha muito apreço ainda por ele, né? E ele então começou a falar sobre a questão da salvação, porque o irmão disse que estava perdido. O demônio estava dentro do coração dele e ele estava perdido. Então, Bezerra começou a falar nessa carta sobre a questão da salvação. A questão da salvação na igreja, como também nas confissões protestantes, elas são baseadas numa epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele fala que o que salva a pessoa é a fé em Jesus. Se a pessoa tiver a fé em Jesus, ela está salva. Se não tiver essa fé, então ela vai ser jogada lá no limbo do inferno, para ser julgada no dia do juízo final, para saber se ela vai ou não ter a salvação. O Espiritismo trouxe uma visão um pouco melhorada desse aspecto. Primeiro, que o Espiritismo trouxe a reencarnação. Portanto, com a questão da reencarnação, fica perdido esse fogo eterno do inferno. A reencarnação nos mostra que temos N oportunidades de regeneração. Segundo, que o Espiritismo fala na vida eterna, na vida espiritual. E terceiro, que o Espiritismo fala que na medida que a reencarnação é um processo de evolução, de crescimento, de regeneração, ele está dizendo o seguinte: você será salvo sim, pela sua fé em Jesus e em Deus, sim, mas principalmente pelo seu mérito, pelo seu trabalho, pelo seu esforço. A questão do esforço e do trabalho, do mérito próprio, não foi considerado nas outras teologias. E é exatamente isso que Bezerra alerta e fala com o irmão. A questão da responsabilidade, lei de causa e efeito. Então, todas essas questões Bezerra começou a alertar o irmão, mostrando para ele todos esses princípios que fazem parte daquilo que nós entendemos como salvação. O postulado da reencarnação, a lógica, a reforma íntima da evolução espiritual. A fé, ela é imprescindível, ela é importantíssima. Ninguém pode pensar num trabalho de amor ao próximo se ele não tiver, antes de mais nada, fé em si próprio, porque estará conhecendo a verdade que vai libertá-lo, e é através disso que é possível se trabalhar com o nosso próximo. Quando Paulo estabeleceu que era preciso ter a fé em Jesus, foi numa época em que o cristianismo era nascente e principalmente era importante destacar a figura de Jesus. Como é que Paulo, para os gentios, estaria falando que eles tinham necessidade de trabalhar por si mesmo para poder merecerem a salvação? Ele tinha que falar em Jesus mesmo e concentrar Jesus nisso. A postura de Paulo foi correta. Como, aliás, de todos os apóstolos e até do próprio Cristo, porque todas as coisas não foram ditas nem ensinadas de uma vez naquela época. O próprio Jesus alertou a todos que as coisas iriam vindo na medida em que fosse possível o entendimento. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Bezerra fala na questão da justiça, quando ele aborda com o irmão a justiça de Deus, que é uma justiça diferente da justiça dos homens, né? E ele insiste que ser espírita não afasta da salvação por isso, porque ele não deixou de ter as crenças que ele sempre teve. Ele apenas acrescentou o fato de que era importante que houvesse um mérito, um esforço próprio naquilo que ele estava fazendo para poder ser melhor, né? Então ele dizia para o irmão que o essencial era ter a fé e a razão.
Todos os homens, independentes de sua fé religiosa, amando a Deus e aos semelhantes, podem chegar à casa do Pai sem ser pelo caminho da igreja, porque o irmão da carta que escreveu para ele dizia que na hora que ele se afastava da igreja, ele se afastava da salvação, porque a salvação passava pela igreja. Né? E dizer que não há necessidade, não necessariamente ele pode chegar à casa do Pai sem ser pela igreja. Existia um Papa na época deles que dizia que a salvação poderia ser obtida através de outros caminhos, não necessariamente pela igreja apenas. Mas já agora, recentemente, nesse ano, agora de 2011, o atual Papa, ele, numa das a única epístola que ele fez até agora, ele coloca exatamente, voltando lá atrás, onde ele diz que fora da igreja não há salvação, fora do catolicismo não há salvação. Então houve uma reversão de colocações com base na questão teológica da salvação. Agora, a Bezerra diz que a concordância espírita com o texto evangélico, ou seja, o que está nos evangelhos está no espiritismo. Portanto, isso desqualifica o espiritismo como heresia, porque o irmão dizia que o espiritismo é uma heresia. Olha, foi o Pio IX que eu acabei de falar, que não excluía outras crenças do caminho da salvação. O Pio IX foi papo mais ou menos na época dele. Muito bem, continuando as explicações que Bezerra estava dando para o irmão, ele dizia que a vida atual é uma simples parada no caminho para o Pai. Então ele dizia, creio em Deus Padre. A palavra Padre aí está colocada para respeitar o estilo e a grafia de Bezerra. Na época dele se falava ainda Padre e não Pai, como depois foi modificado. Creio em Deus Padre, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso aí é o princípio do credo católico. E creio que sou um espírito por ele criado para a imortalidade. Aí ele juntou a visão espírita no credo que ele mandou para o irmão. Por que é cristão? Não pelo batismo, mas pela liberdade de escolha. Ele fez essa pergunta para o irmão. Por que eu sou cristão? Eu sou cristão não porque eu fui batizado. Eu sou cristão porque eu livremente optei por ser cristão, por aceitar o Cristo no meu coração, por aceitar o cristianismo. Então, de uma certa forma, Bezerra desqualifica, né, a visão teológica de que o batismo é que redime o pecado capital, o pecado original. Ele então faz a assertiva de que, na verdade, é a escolha, né, a opção pelo cristianismo que o torna cristão, e não o fato de ter sido batizado. Então, ele diz para o irmão que ele guarda a caridade conforme Paulo. Ele não odeia, ele perdoa, ele procura o bem aos que o odeiam. Aquela série de frases de Paulo, quando ele diz que se ele tivesse todos os tesouros do mundo, se ele soubesse falar todas as línguas, mesmo assim, ele não seria amado se ele não tivesse caridade, se ele não tivesse o amor nas suas atitudes e na sua maneira de pensar e de ser. São os parâmetros cristãos que o fazem suportar as injúrias. A vida é um constante ato de contrição. Ele então estava dizendo que o irmão, que ele suporta tudo que fazem contra ele, Bezerra, por causa dos parâmetros cristãos, que é o cristianismo que o ajuda. E que ele, portanto, não pode ser considerado apóstata ou então um herege, e nem coisa nenhuma. Ele é um cristão em todas as suas circunstâncias. Então, ele, por exemplo, ele faz uma pergunta, porque o irmão disse que se ele não estava indo à missa, ele estava se distanciando cada vez mais da igreja. Então ele compara, ele diz simplesmente que confessar-se e ter maus pensamentos e ir à missa, ou então em corrigir-se dia e noite sem ir à missa. Então ele quis dizer o seguinte: não adianta eu ir à missa, não adianta eu me confessar, se isso não fizer parte de uma contrição sincera da minha parte em querer ser melhor. Agora, se eu não for à missa, se eu não me confessar, mas fizer isso,
eu estou exatamente cumprindo com os postulados cristãos. Ele dizendo não tira o valor de ir à missa, mas tem que ser com contrição e entendimento sobre o valor da prece. Ou seja, ele diz para o irmão, é preciso que se saiba o que está se fazendo ali. E tem mais uma outra coisa, ele chama a atenção do irmão pelo fato de que para se orar, para se pedir, para tudo, não há necessidade de ir à missa. Porque o próprio Cristo nos ensinou que quando nós quiséssemos orar, poderíamos e teríamos que fazer isso em segredo. Aliás, o texto do Evangelho tem em secreto, que dá a ideia de que nós temos que mergulhar no nosso íntimo e fazer aquilo com o nosso coração, sem a ostentação. Então, o valor da prece, mas em secreto. A confissão e a absolvição. Então ele fala que a questão da confissão em si, a absolvição é um ato mecânico. Na verdade, a absolvição só tem sentido se eu me absolver. E eu só posso me absolver se eu tiver uma consciência profunda, sincera, daquilo que eu tenho que fazer para me regenerar, para melhorar. Porque foi o que Jesus nos ensinou quando ele falou para a mulher, para a pecadora, ele diz assim, onde estão os seus acusadores? Eles foram embora, foram. Então, não sou eu também quem vai te acusar. Vai embora e não peques mais. Então, a grande questão não é a contrição em si, mas é o fato de não pecar mais. A defesa do Espiritismo, ele faz uma defesa apaixonada do Espiritismo. É muito interessante. É só a leitura do livro mesmo para ver a defesa que ele faz. Uma defesa que não tem contestação. É incontestável a defesa que ele faz. Né? Mas ele alerta, devido ao fato do Espiritismo permitir a relação com o mundo espiritual de uma forma coordenada, de uma forma metodizada, que ele alerta com os cuidados do fanatismo. Que tem pessoas que não fazem nada sem falar com os espíritos, que não pensam em nada, não muda de casa, não viaja, não faz nada, achando que todas essas coisas ficam subordinadas à orientação espiritual. Então ele faz esse alerta. Né? Aí ele fala também sobre a metempsicose, a pluralidade da existência e a reencarnação. A metempsicose era uma coisa que era muito comentada na época deles. A metempsicose faz parte já dos estudos dos filósofos da Grécia, do Egito, em que eles diziam que todos aqueles que se comportassem mal numa vida, eles admitiam a reencarnação. Era ponto pacífico para eles. Só que aqueles que tivessem mau comportamento, ao voltarem, voltariam com animais, em corpos de animais. Podiam ser cobras, podiam ser jacaré, podiam ser leão, podiam ser cachorro, enfim, eles voltariam em forma de animais. E assim ficariam até que tivessem novamente um merecimento para assumir a forma humana e voltarem a ser pessoas. É evidente que o Espiritismo, e Bezerra diz isso com todas as letras, não aceita isso. O Espiritismo, na verdade, a questão da metempsicose, isso que vem lá dos gregos e dos egípcios, era uma forma equivocada, distorcida de dizer, quando você erra, você tem que voltar e volta em situação difícil para você poder responder pelos erros que cometeu. Mas na visão que eles tiveram, o entendimento deles chamava a metempsicose como um corpo de animal. Então ele faz um trabalho, ele cita filósofos que criticaram a metempsicose, fala sobre os grandes filósofos da Idade Média, os da Idade Contemporânea, os filósofos mais recentes. Ele fala em Descartes, ele cita Kardec, né? Então ele fala sobre a mecânica da reencarnação e a importância que essa mecânica tem no sentido a lógica da reencarnação. Né? Ele faz aquela eterna comparação entre duas pessoas, um nasce aleijado e cego, o outro nasce saudável. Se a vida é uma só, qual é a lógica de que um tenha todas as oportunidades e o outro não? Coisas desse tipo, ele faz todo esse trabalho comparativo. Né? Aí ele fala sobre a moral espírita, que é a moral cristã. Porque o irmão fala que o espiritismo é uma religião sem moral.
E ele fala que não, que a moral é a moral cristã. Porque se o Espiritismo fala em amor, se o Espiritismo fala em caridade, então ele não pode ser considerado herético. O irmão faz uma citação para ele, dizendo que já no Velho Testamento, aliás, isso a gente ouve falar muito ainda hoje, que diz que Moisés, no Deuteronômio, ele proibiu o espiritismo, mas foi o espiritismo condenado por Moisés. Aí ele fez essa pergunta. Na verdade, Moisés não proibiu o espiritismo, até porque não havia espiritismo nessa época. O que Moisés fez foi um trabalho, uma atitude profilática importantíssima que tinha que ser feito. Porque na época nós temos os registros bíblicos que falam na adoração do bezerro de ouro, nós ouvimos as informações sobre pitonisas, sobre adivinhos, os camaradas faziam aquelas tendas e adivinhavam, e tinham os augúrios, enfim, era mais um processo de mágica mentirosa, de prejudicar os outros, e evidentemente que os espíritos inferiores, eles vinham para prejudicar e atuavam mesmo entre o povo hebreu que estava saindo do Egito para ir para a terra prometida. Então Moisés proibiu isso, e tinha que proibir. Ele não proibiu o espiritismo, sequer ele proibiu a mediunidade. O que ele proibiu foi o abuso. O que ele proibiu, e isso está escrito no Pentateuco, principalmente no livro de Deuteronômio. Então isso foi proibido mesmo, mas era um abuso, a distorção, o erro que se fazia em torno disso. Tanto é que nós ainda vamos encontrar no Velho Testamento passagens como, por exemplo, ele cita aí os exemplos de Saul dialogando com Samuel. Samuel já tinha desencarnado, mas através da pitonisa de Endor, que era uma médium, ele ia lá e falava, o Saul ia lá e pedia ajuda, conselhos para Samuel. Então, na história do Velho Testamento, ainda sobre o rigor e a vigência da lei de Moisés, a mediunidade foi feita e não era proibida de forma alguma. E Bezerra fala isso para o irmão, né? A evocação, mas Bezerra também fala que a evocação dos espíritos não passa de um fenômeno menor diante da grandeza da doutrina. Então, na verdade, o Espiritismo é que é a grande doutrina. A evocação dos espíritos é simplesmente parte dela, né? E a ideia básica de tudo isso é a pluralidade das existências. E Bezerra alerta que Jesus disse que muitas verdades eu deixaria ele de ensinar, porque as pessoas não estavam preparadas para tudo, e que, portanto, ele deveria... isso está no Evangelho de João, né? Ele mandaria depois um Consolador para que as verdades que ele não pôde dizer fossem ditas. Aí então é que Bezerra entra e quer mostrar que o Espiritismo é uma revelação. Abraão e Moisés foi uma revelação, Jesus foi outra revelação, e ele vai mostrar para o irmão que o Espiritismo também é uma revelação. Aí ele começa a falar sobre a antiguidade profana. Ele fala sobre a teologia dos povos antigos e as crenças da reencarnação. Ele fala sobre o druidismo, né, as religiões politeístas, como é que elas eram. Todos os povos, em todas as épocas da história do homem, eles sempre tiveram religião. A religião sempre fez parte disso. E ele cita exatamente esse ponto aí. Ele fala sobre a filosofia, Platão, Pitágoras, Plotino, Porfírio, os mistérios. Todas essas citações que ele faz aí, ele fala como grandes filósofos que, inclusive, serviram de alicerces para a estrutura teológica da igreja. Tomás de Aquino, os doutores da igreja na patrística, Santo Agostinho, todos eles se basearam nos filósofos antigos, e eles todos falavam em reencarnação. E ele então faz essa análise aí. O druidismo, né? O Deus único, vidas sucessivas, a cosmologia druida, e aí é que nós vamos entender o conhecimento que Kardec trouxe da época dos druidas, né? Para então pensar no arcabouço do Espiritismo. Esses mistérios também foram depois
mais relacionados com a parte do esoterismo, né? Onde também se falava em mediunidade, também se falava do relacionamento com os espíritos. Novamente ele fala sobre a metempsicose, aí ele dá uma explicação bem mais ampla, bem mais correta sobre por que o irmão cometeu um engano ao misturar a metempsicose com o espiritismo, que eram coisas absolutamente separadas, né? Aí ele fala também na Antiguidade Sagrada. Ele fala sobre a teologia hebraica. A teologia hebraica que tinha já o conceito de livre-arbítrio, né? Que tinha o conceito dos valores, os 10 mandamentos, eles eram profundamente éticos e morais no tocante à visão que os hebreus tinham das questões relacionadas a Deus, principalmente pelo monoteísmo, né? Ele fala sobre a teologia cristã, o início de tudo, como é que começou Jesus, os apóstolos, né? as parábolas, os ensinos, o tempo de Jesus na época, né? E ele fala também sobre Orígenes. Orígenes é uma figura muito pouco conhecida, mas que teve uma importância fundamental na construção da patrística, que foi a definição da teologia cristã da igreja. Orígenes, ele era reencarnacionista. Ele não entendia a questão da vida se ela não tivesse uma sucessão de eventos, porque ele não via justiça em uma só vida. Orígenes foi considerado herege no Concílio de Constantinopla e foi praticamente excomungado por causa disso, por admitir a reencarnação. Bom, então Bezerra fala na questão da revelação, que é a ação divina que comunica aos homens os desígnios de Deus e a verdade nela envolvida. Então ele começou a falar isso para exatamente explicar que o Espiritismo era uma revelação, a terceira revelação. Então ele fala que as revelações podem ser uma revelação direta, que foi o que Deus fez com Abraão. Deus simplesmente disse a Abraão e ensinou a Abraão o monoteísmo, que ele era Jeová, o Deus único, e a ele deveriam todos prestar obediência. Deus único e Salvador. Acabou. Era a única postura que esta revelação de Abraão fez. Depois ele fala que foi ensinado a unidade de Deus, o monoteísmo, e foi feita pela sua família, a família de Abraão. Então a abrangência dessa revelação foi limitada à família de Abraão. Então haviam duas características: a divina, o fato de ter um só Deus, e a humana, que se referia à moral monoteísta incorporada aos usos e costumes. Por exemplo, na época de Abraão, eles eram polígamos. A poligamia existia e era explicada como uma necessidade de sobrevivência social. Por causa das colheitas, por causa das guerras, era importante que as famílias fossem numerosas, daí a existência dos patriarcas. Então a poligamia era uma necessidade tribal e ela ficou agregada, ela passou a ser fazer parte da ética e da moral da teologia de Abraão. Então, nesse caso, Deus estabeleceu um único mandamento, a existência de Deus único e que ele deveria ser amado sobre todas as coisas. Moisés passou um Deus mais diferente. A revelação divina foi diferente. Ela foi mais extensa e compreensível. Então Moisés já lançou os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são válidos teologicamente até hoje. Não há quem possa discutir o conteúdo ético e moral dos 10 mandamentos até hoje. Então foi uma revelação mais extensa, não foi só uma família, foi um povo. Foi feito para uma nação, o povo hebreu que estava liberto do cativeiro do Egito. Para Moisés, Deus estabeleceu os 10 mandamentos, os 2000 anos após Abraão. Ou seja, houve um período de 2000 anos entre Abraão e Moisés para que fosse sedimentada a ideia do Deus único. Depois então vieram os 10 mandamentos. Né? A humanidade podia ter uma percepção mais ampla sobre a moral humana e códigos de conduta. Havia na religião mosaica o binômio humano e divino.
O divino tinha os 10 mandamentos, ampliando o conhecimento e acabando com a poligamia, porém reforçando o caráter de família. Os 10 mandamentos está lá que deveria amar pai e mãe, respeitar a vida, não matarás, combater ali o egoísmo, a orgulho, a inveja, tudo isso já ficou consubstanciado nos 10 mandamentos. Né? Ninguém, como até hoje, muitos poucos obedecem, mas ficou consubstanciado não. Havia, portanto, uma nova configuração para o homem, foi esse o grande salto. Então, os 10 mandamentos e a lei de Moisés acabaram com a poligamia. Todavia, tinha um lado humano. No Código de Moisés ainda permaneceu a história do olho por olho, dente por dente, a lapidação pelas adúlteras, tem um caso emblemático na Bíblia que Jesus salvou a mulher de ser apedrejada, né? E também o hábito de matar as mulheres e as crianças dos inimigos. Todos conhecem a história de que quando Jesus nasceu, Herodes foi informado de que tinha nascido o rei de Israel e que ele então se sentia em perigo, achando que aquilo iria balançar a estrutura do poder e do trono dele. Então, aquele bebê que havia nascido era um inimigo para ele. E a lei judaica permitia então que ele pudesse mandar matar os recém-nascidos, porque ele foi considerado inimigo do Estado. Daí a matança que houve, né? A perseguição, a fuga, enfim, todo aquele relatório, né, que a Bíblia faz a respeito disso. A lei de Moisés permitia isso, era válida. Por que permitia que se matassem as mulheres e os recém-nascidos dos inimigos? Porque era a maneira que tinha dos inimigos ficarem prejudicados, as mulheres por não poderem parir e os recém-nascidos por não poderem crescer. Então era sempre uma atitude de defender o Estado deles e não impedir a proliferação do inimigo. De Abraão a Moisés passaram-se mais de 2.000 anos. Então nós temos já aí 4.000 anos de história. A revelação por Jesus. Então Bezerra continua falando sobre isso. Ela é mais abrangente que a de Moisés e Abraão. Porque a de Moisés, Abraão foi só para a família dele. O pessoal sobre quem ele tinha autoridade. Moisés já foi sobre um povo hebreu. Agora, todavia, a revelação de Jesus, ela não é nem para uma família, nem uma nação, mas para todos os povos. Ela tem uma extensão universal, uma extensão por todo o planeta, né? Exigindo, portanto, um nível maior de compreensão. Aí já não são mais os 10 mandamentos, aí já são as parábolas, o sermão da montanha, já foram novos postulados éticos e morais para trazer mais realidade para o povo. E, no entanto, aí acabou também isso com a revelação de Jesus, acabou a lei do talião, olho por olho, dente por dente, matar inimigo, e, enfim, aquela lei draconiana, dura, difícil que eles tinham, o cristianismo pretendeu eliminar e acabar. De Moisés a Jesus passaram-se 2.000 anos. Comparando essas revelações, o Bezerra então concluiu que elas são periódicas. No caso, a cada 2.000 anos elas ocorrem. De Abraão para Moisés, de Moisés para Jesus. Então ele quer dizer com isso o quê? Dentro dessa periodicidade, 2.000 anos depois de Jesus, mais ou menos 1.800 anos depois de Jesus, havia então a oportunidade de uma terceira revelação, onde ele quer mostrar o Espiritismo. E ela diz também que elas são progressivas, porque a cada ciclo de renovação, a revelação amplia o conteúdo, o conhecimento e prepara para um novo período de vigência. Então, com Abraão, era apenas a ideia de Jeová. Com Moisés, já era a ideia dos 10 mandamentos e para o povo. Aumentou, ela foi periódica, foi mais abrangente. Com Jesus, ela foi mais abrangente ainda, porque ela pegou toda a humanidade, pegou todos os povos. E entrou com conhecimentos mais profundos, como o sermão da montanha, como as parábolas
e uma série de outros ensinamentos que o Cristo passou. Quem foi aí? Congelou aí? Quem é o craque aí? Eu fui apertar sempre que eu tenho o mouse. Bom, então ele disse que elas são progressivas. A cada novo momento dessa periodicidade progressiva, a nova revelação aumenta o ensino, na medida da capacidade humana, e limpa as religiões de certas impurezas provocadas pelos efeitos humanos a elas agregados. O que Bezerra está querendo dizer aí é o seguinte: Abraão limpou todas aquelas maldades, a desgraça do politeísmo. Moisés, ele veio trazer, então, acabou com o bezerro de ouro, acabou com todas aquela mediunidade perturbada que existia, aquela curiosidade do povo, e trazendo uma legislação nova. O cristianismo veio tirar a lei do dragão, olho por olho, dente por dente, e veio trazer um componente chamado amor e perdão, que não existia na teologia anterior da lei de Moisés. Então, o que Bezerra diz aí é que cada nova revelação aumenta o ensino na medida da capacidade humana e limpa as religiões de certas impurezas. Ele está preparando já aí o terreno para falar do Espiritismo, no sentido de que o Espiritismo veio reviver o cristianismo primitivo e limpando 2000 anos de uma história equivocada que a Igreja proporcionou para a humanidade. A revelação, então, ela é progressiva, porque ela vem de tempos em tempos. Ela tem essa progressividade e ela também é menor, ou é tanto menor quanto maior for a perfectibilidade humana. Aí pode ser uma palavra complicada, mas perfectibilidade quer dizer o seguinte: é a capacidade que nós temos de compreendermos as coisas. Por isso que Jesus disse que ele não podia naquele momento dizer tudo, e que as verdades seriam ditas gradativamente, e só no futuro o Consolador poderia dizer algumas coisas que eles não puderam dizer naquela época. É a perfectibilidade, porque naquela época as pessoas não tinham capacidade de compreender tudo aquilo que precisava e podia ser dito. À medida que em 4 a 6 mil anos de história religiosa do homem, então havia já em 1856, na época do Livro dos Espíritos, do Kardec, por exemplo, uma perfectibilidade, ou seja, uma capacidade de entendimento da sociedade que permitia as posturas, né, a condição ética e moral que o Espiritismo estava trazendo. Então, esse fenômeno, né, progressividade e perfectibilidade, é a razão pela qual a revelação abrâmica foi monoteísta. Né? E Moisés ampliou essa revelação para a ética moral dos 10 mandamentos. Né? Isso 4.000 anos depois de Abraão. E Deus criou o homem racional e o submeteu à lei do progresso. Portanto, a humanidade caracteriza-se pela perfectibilidade, conquistando novas luzes que lhe dão superioridade moral e intelectual. Então, cada vez que aumenta mais o nível e a profundidade das revelações, né, a humanidade vai conquistando novas luzes. Tudo isso, gente, são coisas que o Bezerra está falando nessa carta. Vamos lá. Então ele diz que essa verdade, essa conquista do conhecimento, na medida em que o tempo passa, é um axioma, ou seja, não tem que provar, não há necessidade, ela é provada, ela é verdadeira por si só. Né? E agora ele diz uma coisa interessante também, que é o seguinte: enquanto o homem não atingir o seu grau máximo de perfectibilidade, para este homem que nós vivemos, serão necessárias outras revelações que irão ajustando e corrigindo os erros e desvios que a condição humana agrega às religiões. Ou seja, então o Espiritismo, na qualidade de terceira revelação, não é a última. Ainda virão outras, dentro de prazos menores, mas virão outras, na medida em que processos como o de transição planetária
e que nós estivemos nos preparando para uma nova dimensão de vida e de sociedade, de moral e de ética, em que nós estivemos nos aperfeiçoando no amor, então o tempo vai diminuir. Não serão mais necessários 2.000 anos, 1.800 anos, 1.000 anos, mas novas revelações ao indivíduo que elas se tornam necessárias. Né? A lei das revelações guarda invariavelmente, desde o princípio do mundo, o caráter de respeito à evolução da humanidade. A perfectibilidade está muito olhada à lei do progresso, que está nas leis morais, na terceira parte do livro dos Espíritos. Então, conforme está em João, capítulo 16, versículo 12, Jesus explicou que deixaram de ensinar muitas coisas, outras verdades, mas porque nem os apóstolos, nem os homens daquela época não as poderiam suportar. Então, imaginou explicar a reencarnação naquele tempo. Não era difícil, mas reencarnação à luz da ética e da moral. Até porque eles aceitavam a reencarnação. Ainda no capítulo 16 de João, Cristo prometeu mais uma revelação que viria ao encontro de uma humanidade mais esclarecida, que foi exatamente o Consolador, o Espírito de verdade e o Paráclito. Então, segundo a narração de Bezerra, passaram-se mais ou menos 1.800 anos. E pelo conceito de perfectibilidade, a humanidade do século XIX estava melhor preparada para os ajustes necessários aos desvios do cristianismo. Ele fala claramente isso. Se é assim, e se já tem decorrido no Cristo até hoje, no ano de 1886, quando ele fez a carta, tanto tempo quanto decorreu de Abraão a Moisés e de Moisés ao Cristo. Porque não se há de aceitar a ideia de mais uma completa revelação? O Espiritismo toma, pois, como razão de ser a eterna lei das revelações divinas que corresponde ao desenvolvimento humano. As palavras de Jesus como o si, e principalmente porque Kardec não se arrogou a uma entidade como Moisés o foi, como Abraão foi, como o próprio Jesus o foi. Ele pura e simplesmente quis, dizendo que ele estava codificando o que já existia e que ele era simplesmente um emissário da vontade do Pai. Ele não se arrogou de fundador, ele não quis nada disso. Né? Então ele fala, ele trouxe a ideia da regeneração e reviveu o reencarnacionismo. Assim como Jesus trouxe a ideia do amor e do perdão, ele está trazendo a ideia do reencarnacionismo e da regeneração, ensinando que o homem não está condenado a penas eternas e que o livre-arbítrio é o catalisador das múltiplas experiências do espírito. Ou seja, o livre-arbítrio é quem acelera, catalisa as experiências espirituais. No final do livro, Bezerra de Menezes termina o livro, e esse texto reproduz exatamente o que Bezerra diz. Ele fala sobre o credo dele. Naquela época era muito comum os políticos, os filósofos, os pensadores estabelecerem um credo, ou seja, eles divulgavam a sua crença. Eurípides Bassanufo fez isso. Eurípides Bassanufo tem um credo muito bonito, que a gente tem a oportunidade de ler, ele é muito bonito, sobre a crença dele no Espiritismo. E Bezerra fez isso também. Só que ele Bezerra, devido à formação católica dele, profundamente arraigada na sua crença, nos seus valores, ele usava uma terminologia muito parecida com uma terminologia católica, o que não desmerece nada. Mas ele fala, o credo que ele fala, quem estiver vai vendo assim, ele vai vendo que até um certo ponto ele praticamente fala como se ele fosse um católico. Os valores que estão estabelecidos no catolicismo. Mas chega um momento, ele fala lá, não creio que o mal possa triunfar no bem, eternizando-se como esse no reino de Satanás, porque a teologia católica estabelece esse reino de Satanás. Aí ele fala que ele não pode achar isso, porque um espírito criado pelo Senhor possa fazer frente ao próprio Senhor, resistir e destruir os planos, e nem que o Senhor permita isso, servir-se do rebelde para castigar o rebelde.
Porque nesse caso, Deus não criou o homem para o bem e para a felicidade. Não creio na vida única, porque o homem é perfectível. Não creio na infalibilidade dos santos e do Papa, porque assim teríamos um Deus no céu e outro na terra. A comunicação dos santos significa para mim a comunicação dos espíritos. E a ressurreição da carne significa para mim a reencarnação dos espíritos. Então ele fez, a última página do livro, fechou com tudo que ele falou. Né? Aí diz lá ainda: eis o meu credo e digo que tenho fé viva e esperança firme de subir com ele às sociedades de Deus na eternidade. Pouco nos resta de vida, a mim e a você. Bezerra desencarnou com 69 anos em 1900. E você, que é o Soares, desencarnou em 1888 com 78 anos. Ou seja, por volta de 1901, os dois já estavam lá discutindo a carne, em outra dimensão. Pouco nos falta para nos encontrarmos, onde, livres da obsessão da carne, possamos conhecer se tenho ou não razão. Paz e amor em Jesus Cristo, nosso Senhor, em termos de mais de 86. Seu irmão Adolfo. Então vocês vejam bem, Bezerra escreveu uma carta de 100 folhas, provavelmente, se hoje fosse digitado, daria menos, mas 100 folhas bonitinhas, maleta bonitinha. E o que ele fez no final? Ele não disse assim: você tem que aceitar o que eu estou lhe dizendo, porque isso é a verdade. Não. Ele só colocou ali que ele tem a fé dele, a esperança dele, o quanto isso é vivo dentro dele, e pouco nos falta para onde, livres da obsessão, possamos conhecer se tenho ou não razão. A gente não conhece o histórico espiritual do irmão dele. A gente não sabe, não tem notícia sequer de que maneira eles se encontraram, como o irmão dele aceitou. Não sabemos se o irmão respondeu a essa carta que ele mandou, porque na verdade o principal objetivo, o principal interesse era exatamente o conteúdo dessa carta, e ele se salvou. Quando eu vejo essa carta de Bezerra de Menezes, eu me lembro das palavras de Gandhi, quando ele disse, todo mundo conhece isso, mas é só para ilustrar aqui, quando ele disse que se tudo se perdesse no cristianismo e só se salvasse o sermão na montanha, nada teria sido perdido. Então, também de tudo que se falou, que o irmão escreveu, que reagiu, que isso e aquilo, o que ficou foi a carta que ele, Bezerra, fez, e o conteúdo dela de importância fundamental para todos nós. Então, muita paz, muita luz, e trabalhemos por um mundo melhor. Eu tive que falar muito rápido, porque o tempo, você nem se acredita que passei um pouquinho, mas o objetivo, meus amigos, era exatamente trazer a lembrança, reviver a importância dessa carta de Bezerra. A importância que ela tem de nós estudarmos, lermos, procurarmos entender isso. Ela é densa, é um livro denso, profundo. É um baluarte da teologia espírita, podemos chamar de teologia espírita. O Fabiano, Lamartine Fabiano Júnior, que foi um grande escritor, um grande espírita, ele, embora tivesse nascido aqui no estado do Rio, mas ele viveu a vida dele quase toda lá em Vitória, Vila Velha, no Espírito Santo. Ele tinha um profundo apreço pela palavra teologia espírita. Ele tem um livro com esse nome. E o que Bezerra fez nessas páginas desse livrinho, é um livro fininho. A gente não mede o livro, porque o livro é pequeno, é muito grande, mas o conteúdo dele é fundamental. Todos aqueles que precisarem entender o Espiritismo para depois poder explicar para os outros, precisam ler e meditar profundamente sobre as palavras de Deus. Que Deus e Jesus abençoe a todos, estejam bem.